então oficialmente eu sou Alexandre Silveira, eu sou contador, eu sou formado em ciências contábeis, né? Eu tenho uma especialização em gestão de pessoas e também tenho um MBA em consultoria e gestão de negócios. E eu tenho experiência na área contábil há mais de 15 anos, eu atuo nessa área. Eu trabalho aí também como consultoria, tenho mais de 12 mil horas com consultoria no atendimento individual. Trabalho com consultoria para uma grande empresa aqui de Santa Catarina, a mais renomada na área de consultoria, então eu sou consultor deles já há 10 anos e trabalho como palestrante, como facilitador, professor de cursos, instrutor, enfim. Aqui está as minhas redes sociais, algumas informações, caso vocês queiram e precisem. Eu tenho um blog onde eu compartilho conteúdo gratuito para as pessoas, né, para empresários ou não, alguém que trabalha na área, né? E é o alesilveira.com.br. E também você consegue me encontrar no Facebook e no Instagram, onde eu acabo compartilhando bastante informação sobre dicas sobre gestão, marketing, estratégia, controle financeiro, contabilidade. Então, tudo aquilo que é para poder ajudar o empresário da pequena empresa tem nessas redes, nesses canais que eu faço, né, que eu compartilho essas informações lá. Então, fique bem à vontade em me seguir e se tiverem alguma dúvida também pode mandar, que eu sempre estou fazendo conteúdo, então publico isso lá para vocês. Bom, o que a gente vai conversar nessa live hoje, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a junta comercial, sobre a Jusesc Digital, o que é e de que forma isso vai impactar para a pequena empresa. Vou falar um pouquinho sobre o Alvará 2019, sobre o imposto de renda da pessoa física, sobre a declaração do MEI. A gente tem alguns salões de beleza que a gente atende, que tem alguns microempreendedores individuais, então a gente vai falar sobre essa questão aí do MEI. Vou falar sobre o E-Social, sobre o nosso novo site e sobre um novo projeto que a gente está falando, que chama Manual do Empresário. Então, fiquem atentos aí que a gente vai conversar. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar, que eu vou respondendo também, tá bom? Bom, vamos iniciar então pela Jusesc, pela Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, pela Jusesc Digital. O que é isso e de que forma isso impacta lá na vida de vocês, tá? Bom, primeira coisa a entender é que a Jusesc Digital, a Junta Comercial, ela também está passando por um processo de transformação, ao vivo, um processo de transformação dos processos. Até agora, até pouco tempo, todo o processo na junta comercial ele era feito de forma física. Então, quando a gente ia fazer o processo de constituição de uma empresa, eu precisava pegar os documentos de constituição, seja ele um requerimento de empresário ou contrato social. Todos os sócios precisariam assinar esse documento e nós protocolarmos isso na junta comercial. Isso tem uma taxa, tem alguns documentos que precisam ser anexados e tal, para realmente a gente conseguir fazer o processo de abertura dessa empresa, ou alteração, ou até mesmo a baixa da empresa. E funcionava assim até o final de 2018. Agora, para o ano de 2019, o que eles fizeram? Eles implantaram a junta comercial digital, onde todos os processos eles vão ser tramitados de forma digital. Então, tem uma série de programas que a gente precisa baixar, instalar no nosso computador, e eu preciso de uma chave de acesso, que é o eCPF. O eCPF ele é um certificado digital que me dá acesso para assinar esse documento digitalmente. Então, o empresário ele vai precisar ir até uma certificadora, e nós temos várias aqui em Santa Catarina que fazem essa certificação. Então, temos o Serasa, temos a AMP, que é a Associação Metropolitana, tem a CertSign, tem o SESCOM, que é o próprio Sindicato da Contabilidade. E cada um desses
dessas certificadoras está apta a vender esse certificado para que a gente possa assinar esses documentos digitalmente. E daí quando eu falo em vender, é isso mesmo, né? É vender. Essas certificadoras, você precisa pagar para ter esse documento. Hoje o custo é em média de R$300 para ter esse certificado, e ele tem uma validade aí de 3 anos. Tá? E esse certificado digital, ele vai ser tanto para qualquer ato que for tramitar na junta comercial, seja de abertura de empresa, alteração ou baixa, e também para aqueles atos que precisam acontecer todo ano, o registro de livro, se eu for registrar algum tipo de ata na junta comercial, eu preciso ter esse ECPF, e esse ECPF ele é para cada um dos sócios. Então, se a empresa ela possui mais de um sócio, eu tenho que ter o ECPF para cada um deles. Então vamos supor que uma empresa ela tenha 4 sócios. Eu vou ter um custo aí inicial já de cara de R$1.200 aproximadamente, porque eu vou precisar desses 4 certificados digitais para poder tramitar algum ato na junta comercial de Santa Catarina. Claro que assim é um caminho sem volta, né? Essa questão da certificação digital e do mundo digital, ele já iniciou. Eu até anotei ali no nosso slide, ali em azulzinho, né? Tá naquele círculo azul, a questão do ECNPJ. A gente já está, desde uns 3 anos atrás, mais ou menos, inserindo, né, a obrigatoriedade do ECNPJ. Hoje, para emitir nota fiscal eletrônica aqui em Florianópolis é obrigatório. Para a gente fazer a entrega de algumas informações, a ECD ou a ECF, a gente precisa do ECNPJ. Para fazer a entrega do E-Social também precisa do ECNPJ. E agora, além do ECNPJ, vai precisar do ECPF. E o ECPF, a diferença é que é para cada um dos sócios. Então, o ECNPJ é um por empresa e o ECPF é para cada um dos sócios, tá? E isso serve também para fechamento dos livros. E claro, para fechamento dos livros eu preciso a documentação completa. Então eu queria aproveitar que a gente está agora no início do ano, em janeiro. A gente já solicitou isso, né, para os clientes aqui do escritório. Mas fica aqui o reforço para que vocês nos mandem a documentação referente ao mês de dezembro, e também, se vocês porventura ainda tiver alguma documentação que ficou, que acabou esquecendo de nos mandar, mandem, né, os extratos bancários, tudo aquilo que vocês têm, que normalmente todos os meses vocês nos mandam, façam aí uma revisãozinha, enfim. A gente já deve ter entrado em contato também pedindo os documentos, a gente manda a relação ali do que é necessário nos mandar, mas precisa também aí da ajuda de vocês para separar isso, mandar os extratos, mandar tudo, né, para que a gente possa seguir e fazer o que tem que ser feito dentro da contabilidade, né? Quanto a Jusesc Digital, é isso, tá? Se vocês tiverem aí alguma dúvida, vocês podem entrar em contato, enfim, manda aí para a gente que a gente pode ajudar vocês também, né? Só conversar com a gente. Enfim, bem tranquilo. Bom, eu queria falar com vocês sobre o Alvará 2019. Toda vez que vira o ano, eu preciso renovar os alvarás. Então, a gente já renovou esses alvarás. A gente já renovou esses alvarás para a empresa de vocês e já mandou essa taxa, né, para vocês efetuarem o pagamento. O que aconteceu aqui em Florianópolis? A prefeitura ela mandou uma guia e saiu com vencimento em 31 de dezembro de 2019, tá? E claro, isso assim, é absurdo. Eu não entendi o que a prefeitura fez, né? Eu não entendi o que a prefeitura fez, mas não esperem até chegar essa data, obviamente, porque o vencimento vocês devem pagar agora, já no mês de janeiro, para que a gente possa retirar a via original do alvará para o ano de 2019. Então, é importante
vocês pagarem e nos mandarem o comprovante para que eu possa mandar para vocês esse alvará renovado do ano de 2019. Importante vocês lembrarem que vocês têm que deixar esse alvará sempre em um local visível, tá? Então, se tiver alguma fiscalização aí da Receita Municipal, se tiver algum tipo de fiscal, vocês precisam ter esse alvará lá liberado apensado lá numa plaquinha lá na parede de vocês, tá? Então o alvará ele é obrigatório para todo mundo. A gente mandou a guia para vocês efetuarem o pagamento e o vencimento está em 31/12/2019, mas não esperem ter essa data, paguem já no mês de janeiro, porque precisa dessa guia paga. Quem for de outro município, de São José, Biguaçu, Palhoça, que a gente tem cliente, ou que não seja nosso cliente, que esteja vendo essa live também, né? Ou depois quando a gente disponibilizar o vídeo, é importante sempre pagar o quanto antes, tá? A guia do alvará, porque só depois que a guia está paga que a gente consegue ter esse alvará liberado. É importante deixar sempre em local visível, né? Se você não tem a BITSE da edificação lá do imóvel onde é a sede da empresa, você precisa estar atento que não vai sair o alvará de funcionamento. Então aqui em Florianópolis sai um alvará que é um alvará condicionado, mas para isso a gente precisa contratar um engenheiro, precisa pagar umas taxas especiais para ter esse alvará. Se não tem um alvará de funcionamento definitivo e não tem o ABITSE, é só com esse alvará condicionado. E também o alvará sanitário, polícia e meio ambiente, ele precisa também estar apensado, precisa estar lá penduradinho na parede, para quando chegar o fiscal, é isso que ele vai exigir aí de vocês, tá? Uma outra coisa que eu queria falar com vocês, agora um outro assunto, é sobre a declaração do imposto de renda à pessoa física. A gente teve algumas alterações, né, sobre isso. E quem está obrigado a fazer a entrega da declaração de imposto de renda à pessoa física? Aqueles que têm rendimentos acima de R$ 28.559,70. Então, quem teve rendimentos tributáveis acima desse valor, ou teve rendimentos isentos acima de 40 mil, o rendimento tributável é aquele que pode ser o prolabore, pode ser de trabalho assalariado, pode ser de algum aluguel que receba, enfim, de alguma situação ou de um trabalho não assalariado, como um profissional autônomo. Mas se eu tive esse rendimento que é tributável acima de 28 mil, eu preciso fazer a declaração. Se eu tenho algum tipo de rendimento isento, como, por exemplo, uma aplicação ou, sei lá, ações, caderneta de poupança que me rendeu acima de 40 mil, ou distribuição de lucro, então aquele que é nosso cliente e que teve distribuição de lucro ao longo do ano, que a gente manda isso lá no informe de rendimentos, precisa também fazer a declaração de imposto de renda da pessoa física, tá? E também se você tem bens acima de 300 mil. Então, por exemplo, você tem lá um apartamento que o valor dele avaliado é 300 mil reais. Então você vai precisar fazer a declaração de imposto de renda da pessoa física. Mesmo que você não tenha tido nenhum tipo de rendimento, só por você ter a soma total dos seus bens. Hoje mesmo eu fiz uma declaração e era uma declaração que foi feita em atraso. A pessoa nos procurou, ela não tinha feito a declaração e a Receita, porque ela não teve rendimentos, olha só como foi, né? Ela não teve rendimentos no ano de 2017, mas ela caiu no processo de malha fina agora, porque no ano passado ela tinha feito uma declaração e ela tinha falado sobre os bens que ela tinha, e ela tinha declarado a soma de bens, carro, veículos e terreno, apartamento, a soma total dos bens era 470 mil reais mais ou menos. E ela foi notificada pela Receita Federal por não ter feito a entrega da declaração dentro do prazo. Daí ela me procurou, eu fiz a entrega da declaração dela hoje, isso gerou uma multa para ela. Então, não fiquem atentos a isso, né? Porque a Receita Federal ela está cruzando os dados cada vez mais, está cada vez mais assertivo nisso, né? Então, se vocês têm alguma dúvida quanto aos documentos, quantas informações, nos consultem ou consulte o seu contador, enfim, se não for aqui comigo que vocês fazem a declaração, mas peguem a informação certinho para vocês não serem pegos pela Receita, porque a Receita está cada vez mais
tá cruzando esses dados, né, e multando as pessoas caso não entregue a declaração dentro do prazo. O prazo para entrega de documentos, o prazo para entrega da declaração é até 30 de abril. Mas aqui no escritório, como vocês sabem, todo ano a gente só recebe a documentação até 31 de março. Então a gente já está falando agora em janeiro, vocês têm o restinho aí de janeiro, fevereiro todo para separar a documentação e nos entregar. Então, no início de março, ali, final de fevereiro, a gente já está recebendo a documentação para logo no início de março a gente já fazer a entrega da declaração, que a gente não costuma deixar isso para a última hora. Na verdade, a gente nem recebe no mês de abril, porque o mês de abril a declaração do imposto de renda da pessoa física ela fecha também com outras declarações da pessoa jurídica, então a gente centraliza todas as informações de pessoa física no mês de março. Mas como vocês são nossos clientes, já sabem como a gente trabalha, que a gente faz tudo direitinho, então mandam isso sempre no prazo para mim, então tá tudo certo, tá? O que a CAESC recomenda, tá? Que mesmo que você não tenha rendimentos ou que você não tenha bens acima de 300 mil, que você faça a declaração, tá? Todo ano a gente fala isso e sempre no decorrer do ano tem alguém que nos procura e acaba tendo algum tipo de problema. Porque quando você vai fazer algum financiamento bancário, vai fazer uma abertura da conta da pessoa jurídica, vai fazer um financiamento, um empréstimo, qualquer coisa, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica, o que é necessário é a declaração de imposto de renda da pessoa física. Então, façam a declaração, tá? Mesmo que vocês não estejam obrigados a fazer, eu recomendo que vocês façam a declaração para que não tenham nenhum tipo de problema e que quando precisar isso aí, vocês fiquem tranquilos, tá? Tem uma outra informação aqui, que é informações sobre o MEI. A gente tem alguns salões de beleza que a gente atende e a gente sabe que tem os MEIs, que são os profissionais parceiros que trabalham nesses salões. Então a gente está aqui, eu estou só para dar um recadinho para os salões, né? E também para quem é microempreendedor individual. Então, o que é importante saber? Sobre a declaração do MEI, então já está no prazo para fazer a declaração, então tem que saber a soma total dos rendimentos do ano anterior, acessar lá o portal do empreendedor para fazer a declaração. Todo mundo é obrigado, tá, a fazer essa declaração. Então, tendo rendimento ou não, é obrigatório fazer a declaração. Estar atento ao pagamento das guias, então o MEI, para ele não perder os benefícios lá da Previdência, né, ele precisa pagar as guias. Então quem é do salão, controle isso do seu profissional parceiro, porque se ele tiver algum tipo de problema, eu costumo atender na consultoria, no atendimento individual, e é seguido acontecer, tá? Cabeleireira, manicure, alguém que se machuca, precisa ou engravida, sempre tem alguma situação como essa, tá? Então é importante manter as guias pagas para que não tenha nenhum tipo de problema quanto à concessão dos benefícios, tá? Questão dos alvarás, o alvará também se aplica ao microempreendedor individual normal, como uma empresa qualquer, então também tem que fazer a renovação. Claro que o MEI, ele normalmente ele não tem um contador, não é a gente que cuida disso, eu estou aqui só falando, mais direcionado aos salões de beleza, então o salão de beleza tem que estar atento a isso, então pedir para o MEI fazer a renovação, se for aqui em Florianópolis, São José, Palhoça, Biguaçu, enfim, qualquer município precisa fazer essa renovação, tá? Se o MEI, ele tem um empregado, tá? Ele também precisa fazer a entrega do E-Social, então nesse caso ele vai ter um contador para cuidar disso, tá? E ali eu anotei sobre as atividades impeditivas, eu até fiz uma listinha aqui, uma cola, porque tem um monte de atividade que deixou de ser microempreendedor individual agora no ano de 2018, tá? 19, perdão. No ano de 2019 teve um monte de atividades que saíram. Então, no ano passado a gente já teve algumas que saíram, por exemplo, personal trainer saiu, o contador saiu do MEI também, digitador acabou saindo, foram algumas atividades. E agora eu tenho aqui umas 20 atividades mais ou menos que saíram. Eu assim, vou dizer uma que eu acho bem importante que saiu, então tem que estar bem atento, que é a questão do dedetizador
independente. Questão de balanceador de pneus também, quem trabalha com né, geometria, balanceamento, que era enquadrado no microempreendedor individual, essa atividade deixou de ser microempreendedor. Atividade de comerciante de peças também para motocicletas, isso acabou deixando de ser microempreendedor individual. Proprietário de bar deixou de ser MEI, tá? Então quem tem um bar e que era MEI, um barzinho pequeno, enfim, essa atividade acabou deixando de ser microempreendedor individual. Tem mais um monte de atividades, tá, gente? Eu não vou falar todas porque não é tão assim importante, mas quem é MEI e que vocês conheçam, se tiver algum tipo de dúvida, pode entrar em contato conosco, a gente manda a lista completa das atividades que deixaram de ser microempreendedor individual, tá? E para poder ajudar essa pessoa. Se deixou de ser MEI, vai ter que fazer um novo enquadramento dentro do Simples Nacional e daí passa a estar obrigado à contabilidade, à escrituração contábil, tem que ter um contador, tem que emitir nota fiscal, enfim. Então tem que estar atento, porque é obrigação do microempreendedor individual saber isso. Como o nosso direito ele é descritivo, então os empresários têm que saber dessas informações. Bom, agora eu vou falar aqui sobre um assunto que é bem importante, que é sobre o e-social. Vou tomar uma aguinha aqui. O e-social, gente, ele é um novo informativo, né, uma nova obrigação acessória que as empresas têm agora. O governo federal, em parceria com diversas outras instituições, como o INSS, Caixa Econômica Federal, Ministério do Trabalho, Receita Federal, enfim, eles fizeram um grande banco de dados chamado e-social. Dentro do e-social são todas as informações relativas a aquilo que está ligado ao trabalhador, seja o trabalhador aquele com carteira assinada ou empregado, seja o trabalhador o empresário prolaborista ou o trabalhador autônomo ou estagiário, enfim, tudo aquilo que estiver ligado à mão de obra de uma empresa precisa ser declarado lá dentro do e-social, e ele é obrigatório para todas as empresas. Então ele pegou aí em torno de 40 microdeclarações, tudo aquilo que a gente já entrega, né, para o fisco, e ele colocou isso tudo dentro de uma única obrigação. É uma obrigação complexa, volumosa e com caráter fiscalizador. Por que ela é com caráter fiscalizador? Porque hoje a gente faz essas 40 declarações, elas são declarações que a gente faz separadas, e em cada uma dentro de um período, tem uma data para entregar, enfim, isso acaba que não mudou, porque o e-social eu não faço uma entrega única no mês, eu tenho que entregar ele em diversas ocasiões. Cada vez que tem um evento que é obrigatório o e-social, eu preciso fazer essa comunicação e fazer essa entrega, tá? Só que quando eu fazia no modelo antigo, né, vamos assim chamar, o fisco ele demorava para tomar ciência, e quando ele ia lá fiscalizar a minha empresa, ele não tinha as informações lá em mãos. Então, ok, ele notificava se ele tinha alguma dúvida, a gente prestava esclarecimento e dificilmente o fisco conseguia fazer a aplicação agora de uma multa, enfim, a não ser que a coisa fosse bem evidente mesmo. Agora não, agora o que vai acontecer? Como ele tem caráter fiscalizador e eu faço a entrega dele de forma antecipada, então cada vez que tem alguma situação, cada vez que acontece algum evento dentro da empresa, eu já entrego isso antes mesmo do fisco ir fazer a fiscalização em loco. Quando o fisco chegar lá, ele já vai ter toda a informação dentro do e-social, tá? Então tem que tomar bastante cuidado, e ele cruza com outras informações, né, da EFDRINF, da ECF, DCTF, ECD. Eu sei que vocês não estão acostumados com essas nomenclaturas, mas isso são todas declarações que a gente precisa fazer para o fisco mensalmente, né? Todos os meses a gente precisa entregar essas obrigações, algumas são anuais, outras são mensais, e a gente
e isso tudo ele é cruzado com o banco de dados lá do e-social, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente informa dentro do e-social. E daí por isso que eu estou contando isso para vocês. Porque o que acontece? O impacto, né, disso é da empresa de vocês. Então, vocês precisam nos mandar essa informação para que a gente possa fazer essa comunicação para o fisco de forma adequada. Se você não me manda essas informações dentro do prazo ou com a qualidade necessária, acontece que eu não consigo daí fazer a comunicação para o fisco da forma que deveria ser feita. Tá? Então, algumas pessoas perguntam, tá, mas o e-social o que é? Ele é combate à sonegação? Também ele é de combate à sonegação, ele é um instrumento para fiscalizar. A ideia é que o fisco ele tenha todas as informações em mãos e caso tenha alguma coisa que esteja errada, o fisco ele vai perceber isso e vai acabar notificando a empresa de vocês e fazendo com que vocês efetuem o recolhimento e também sejam daí multados, né, se caso tenha alguma coisa errada. O que eu elenquei aqui como principais desafios, né, dentro do e-social? Primeiro, vocês aí dentro da empresa de vocês necessitam criar uma rotina de admissão, férias de rescisão. O que é uma rotina na admissão? Quando for fazer a admissão, vocês vão precisar conversar com o candidato, com o empregado, solicitar todos os documentos dele, carteira de trabalho, cópia de documento de identidade, CPF, foto 3x4, determinar que ele faça o exame admissional antes de iniciar no trabalho. Porque você precisa me mandar toda essa documentação, pelo menos, tá? Se conseguir me mandar antes, melhor. Pelo menos com 48 horas antes do cidadão começar a trabalhar, para que eu possa fazer a informação dentro do e-social. Porque, claro, eu também preciso digitar isso, alimentar todas essas informações dentro de um sistema para poder fazer a transmissão. É um sistema que ele é complexo, eu preciso colocar todos os dados, eu preciso qualificar ele junto à Receita Federal, junto à Caixa Econômica Federal, junto à Previdência. Se tem divergência do número do PIS, do nome da mãe, da data de nascimento, enfim, às vezes precisa ir pessoalmente, né? Ou o trabalhador, ou a gente aqui precisa ir na Receita Federal, na Previdência ou na Caixa para fazer essa adequação de dados. Então, a gente precisa de prazo. Então, se chega um só aqui, tá, beleza, a gente consegue fazer no mesmo dia, mas às vezes pode somar com outros clientes, né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Então, eu preciso pelo menos 48 horas, tá? Desses documentos aqui para fazer. E vocês também precisam precisam saber que, vou fazer a admissão, eu preciso solicitar a documentação antes, mandar para a contabilidade fazer o contrato, comunicar o e-social para daí sim iniciar o trabalho, né, o trabalhador poder fazer isso. A mesma coisa para as férias, a mesma coisa para a rescisão. O trabalhador vai sair de férias, ele vai sair de férias daqui a 30 dias, eu preciso já comunicar dentro do e-social. Não adianta o trabalhador iniciar as férias para daí depois eu comunicar dentro do e-social. Isso vai dar problema. Então, as informações precisam chegar aqui antes, tá? Os documentos precisam vir corretos. Tem que alinhar as informações com a contabilidade. Se vocês tiverem alguma dúvida quanto ao documento, prazos, o que precisa ser feito, entre em contato aqui conosco. A gente tem o nosso e-mail ali do DP, dp@caesp.com.br. A gente tira todas as dúvidas de vocês, tá? A gente tem lá uma ferramenta que é do Domínio Atendimento. O Domínio Atendimento está jóia, gente, e facilita um montão a vida, né? Para quem manda as documentações. Então não precisa tramitar nada pelo motoboy, não precisa vir aqui no escritório, consegue mandar isso tudo lá dentro do Domínio Atendimento, desde que a documentação esteja toda em PDF. Se você tiver lá cópia do documento, cópia da carteira de trabalho, foto, exame admissional, isso tudo em PDF ou numa foto mesmo, se você conseguir tirar isso com o celular, dá para subir isso lá dentro do Domínio Atendimento e nos manda. Facilita a vida de vocês, deixa mais barato o processo e a gente recebe isso aqui também de uma forma bem mais rápida, né? Eu até botei ali, cuidado com o gestor faz tudo. Eu sei que pequena empresa, a minha empresa também é uma empresa pequena, só que
a gente precisa separar. Então, às vezes, precisa ter uma pessoa para ajudar a cuidar dessa parte administrativa, enfim. Se você não tem uma possibilidade de contratar uma pessoa para lhe ajudar, você tem que separar um tempo para poder fazer isso, porque ter uma empresa é isso, né? É fazer várias coisas, várias coisas ao mesmo tempo. Alguém está perguntando aqui para mim quais as multas se não fizer o e-social. Eu até anotei, eu peguei aqui numa outra planilha, num outro papelzinho aqui. Tem algumas multas que são aplicadas, né, se eu não cumprir os prazos do e-social, se eu não fizer a entrega do e-social. Vamos supor que falta de registro de empregado, esse é o principal, tá? Falta de registro de empregado. Eu preciso comunicar o e-social 48 horas antes dele iniciar lá dentro da empresa. Se eu não fizer isso, eu recebo uma multa de R$3.000, se for uma empresa normal. Se for microempresa, o valor da multa é R$800. Se for reincidente, por exemplo, né, nisso, o valor da multa dobra. Tá? Então aí, em torno de 3.000 a 800 ou R$800 se for microempresa. Então tem que tomar bastante cuidado nessa questão aí das multas, né, do e-social. Tem outras questões ali que também aplicam multas, como os laudos, né, o PCMSO, PPRA, LTCAT, que as multas variam de R$400 até R$7.000. Então vai depender do número de empregados, vai depender o que eu não fiz, se eu não fiz o PCMSO, se eu não fiz o PPRA, se eu não fiz o LTCAT, se eu não fiz um exame admissional ou demissional daquele trabalhador. Então, tem várias multas que podem ser aplicadas. E como dentro do e-social eu faço, por exemplo, do exame admissional, eu tenho que colocar a data que foi feito o exame, o médico que fez, o CRM do médico, qual foi o resultado dessa informação, tudo lá dentro do e-social. Então, precisa disso, e se vocês tiverem alguma dúvida, nos perguntem, tá? Bom, uma outra coisa que eu quero falar para vocês é que a gente fez um novo site, né? Então, lá dentro desse novo site ficou bem bonito, eu estou bem feliz, bem contente assim, com o resultado que a gente fez. Quem fez o nosso site foi o Denis, lá da Merchanil, ficou muito bacana, agradecer ele. E lá também tem a nossa área de clientes, né? Então, para o acesso do domínio atendimento, bem no cantinho esquerdo em cima, assim, né? Não, canto direito em cima, tem o acesso ali à área de clientes. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, né, quanto ao site, é só acessar lá ou perguntar para nós, enfim, só navegar que dá tudo certo. Tem uma outra questão que dá para colocar ali o link para o site dos clientes. Até no nosso outro evento que a gente teve presencial, os clientes querem saber às vezes, né, indicação. Tem muita gente que me pergunta, quero indicação disso, de aquilo. Eu acabo indicando os nossos próprios clientes. Então, eu vou colocar o link de todo mundo, se vocês quiserem se conhecerem, enfim, vai tá lá. Se não tiver o de vocês, se você entrou no nosso site e não está lá ainda, manda para nós a logo se a gente não tiver, enfim, porque a gente coloca tudo bem bonitinho lá, tá? Vai ter também os serviços online, se você precisar de uma certidão negativa, precisar de alguma coisa, tem tudo lá, tá bom? Uma outra coisa que eu quero falar para vocês é sobre um novo projeto que a gente está fazendo, que é o Manual do Empresário, tá? O Manual do Empresário é uma plataforma de cursos e treinamentos online. Então, claro que essa live hoje aqui no YouTube, ela também é para nos ajudar e para que a gente possa aprender como é a ferramenta, né? Porque a gente vai utilizar isso cada vez mais nos nossos cursos. Então, eu quero contar para vocês em primeiríssima mão aí que o ano de 2019 é o ano aí de lançamento do Manual do Empresário. No ano passado, no final do ano passado, a gente começou a fazer algumas coisas, enfim, mas a gente não tinha feito o lançamento efetivamente, né? Então, esse ano de 2019 é que vai ter curso. Então, eu vou compartilhar com vocês também, quando a gente tiver alguma informação sobre o Manual do Empresário, eu vou compartilhar com vocês. Se vocês quiserem seguir também a nossa página lá no Facebook, vocês podem ficar à vontade, tá? E a ideia do Manual do Empresário é para que
possam ser cursos, né, que possam ajudar a construir a empresa e a vida que amo. Nesses 10 anos aí que eu tenho empresa, eu tenho conversado com muita gente, né, com bastante... Nossa, gente, são várias pessoas que eu sei, várias pessoas que eu ajudo, enfim, e eu faço isso porque eu gosto, eu gosto de ver as pessoas felizes assim com a empresa dela. Então, eu quis aí fazer várias coisas, né, referente a essa plataforma de cursos, para trazer aí a verdade para vocês, para que vocês possam entender que é possível sim ter uma empresa, pode ser pequena ou não, mas que vocês se sintam assim orgulhosos e que possam trabalhar e acordar todos os dias aí com bastante força e felicidade, né, para esse pequeno negócio. Eu sei que precisa de ajuda, vocês precisam de ajuda na questão dos controles financeiros, controles contábeis, planejamento, enfim. E a ideia do Manual do Empresário é justamente isso, né? Trazer com uma linguagem que seja mais tranquila para quem tem uma pequena empresa, porque é diferente o cara que, sei lá, o Roberto Justus, o cara tem dinheiro, o cara tem uma equipe gigantesca, enfim. Então eu quero trazer uma linguagem acessível, num curso que seja realmente legal e que vocês possam aplicar no dia a dia lá de vocês, tá? E a Caesc Contabilidade esse ano está completando 10 anos. No mês de janeiro, assim, a gente tem 2 datas aí, né? Porque demorou um tempo até a gente formalizar, enfim, mas já no mês de janeiro de 2009 a gente já estava trabalhando, a gente já tinha, assim, toda a energia já estava colocada na Caesc Contabilidade para dar certo, enfim. E agora a gente está há 10 anos aí no mercado, para mim é uma alegria, porque eu tenho clientes, né, de 10 anos, clientes que eu sei que gostam de mim, então eu fico assim muito, muito feliz e muito honrado de vocês poderem assim compartilhar um pouco do sonho de vocês conosco. Então a gente sempre tenta ajudar, a nossa equipe aqui no escritório também está sempre assim bem engajada para poder ajudar vocês. Então eu de coração agradeço, e também em nome de toda a equipe da Caesc, a gente agradece também pela parceria e por vocês poderem aí nos ajudar. Bom, tem algumas perguntas aqui, ó, que eu vou responder. Por que vocês sempre pedem a documentação no início do mês? Bom, assim, ó, todos os meses a gente tem algumas obrigações que precisam ser cumpridas referente ao ano anterior, tá? Ao mês anterior, perdão. Então, todo mês a gente manda um e-mail pedindo extrato, documentação contábil, nota fiscal. Então, tudo isso a gente tem prazo. Então, precisa ser mandada essa documentação para nós, para que a gente não perca o prazo e não mande a multa para vocês. Porque se acontecer de a gente não receber as informações ou não conseguir cumprir os prazos, né, acaba que tem aí a aplicação de multa. Então a gente é chato mesmo, a gente pede a documentação, todo mês vai e-mail, a gente manda, pede, porque a gente precisa dessas informações para poder cumprir, né, o prazo. O que é o alvará condicionado? O alvará condicionado, bom, isso aí é uma outra questão. Para as empresas que elas não possuem a BITSE, tá? Aquelas que não têm a documentação da edificação, o ABITSE é uma certidão que o bombeiro e a prefeitura eles dão, dizendo que aquele imóvel pode ser habitado. Então, se você não tem esse documento, se você alugou ou se você tem um imóvel que não tem esse ABITSE, é obrigatório fazer daí um alvará condicionado, tá? Então, esse alvará condicionado, ele pode ser renovado por 3 anos, esse é o tempo que você teria para poder regularizar a edificação. Precisa contratar um engenheiro para ele fazer uma RT, uma anotação de responsabilidade técnica, para dizer que aquele imóvel ele tem condições de receber uma empresa, que não vai cair, enfim, que não vai pegar fogo e tal. Então, tendo essa RT, tendo os documentos, a gente solicita um alvará condicionado, que ele tem duração de 1 ano e eu posso renovar isso por mais 2 vezes. Tem custo com o engenheiro, tem custo para a liberação desse alvará condicionado, tá? E cada ano que eu faço a renovação do alvará condicionado,
ele dobra o valor da taxa. Tá? Então, assim, é importante, hoje em Florianópolis, né, a gente não consegue ter a liberação de um alvará de funcionamento normal sem o ABITSE. Então, se você não tem o ABITSE, a única forma é ter o alvará condicionado. E para ter o alvará condicionado, tem que pagar essa taxa. Tem uma outra pergunta aqui. No caso dos valores pagos aos profissionais do MEI, esses valores abate do meu imposto do Simples? Sim. O que a gente pode fazer? Tem um regramento aí, que é o regramento do salão parceiro. Ele é um pouco mais complexo, tá? Agora a gente está preparando alguns materiais para quem não está ainda adequado ao regramento do salão parceiro. A gente está preparando umas lives que a gente vai falar específicas sobre isso, tá? Mas sim, eu consigo diminuir o valor que é pago para os profissionais, eu consigo diminuir da base de cálculo para diminuir o valor lá do imposto do Simples Nacional, tá? Então, precisa daí, claro, todos os profissionais estar regularizado, a gente precisa alterar algumas questões na documentação da empresa e fazer os contratos e tal, para que a empresa possa diminuir aí os impostos a pagar. Muito obrigado a todos que visualizaram, que estavam online, e qualquer coisa que precisar, manda aí um e-mail para nós que a gente ajuda, tá bom? Obrigado, gente, uma boa noite a todos e até uma próxima. Valeu!